Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha para mais um vídeo aí sobre os nossos assuntos de eletroeletrônica, beleza? Bom, nas aulas anteriores então nós vimos conceitos sobre o que é tensão, corrente, resistência. Espero que isso possa ter ficado bem claro para você que tensão é a nossa diferença de potencial, não é isso? E ela mede-se em volt, corrente é o fluxo dos elétrons e ela mede aí em ampere. E resistência é a dificuldade que qualquer objeto metálico oferece à passagem da corrente elétrica. Beleza, galera? Isso ficou bem claro? Beleza, espero que possa ter ficado. Bom, nós vimos também a importância aí nos vídeos anteriores de você conhecer também as fórmulas elétricas, principalmente a lei de Ohm. Nós vimos nos vídeos anteriores, que eu mostrei para vocês lá dentro da subestação elétrica, todo aquele projeto elétrico ali, né? O dimensionamento dos circuitos, cabeamento, seccionamento, aquilo tudo requer cálculo em projeto elétrico. E isso você vai ter que saber, tá? Uma das nossas fórmulas aí peculiares de eletricidade que nós estudamos foi a chamada lei de Ohm, que eu falei com vocês que era assim, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, que eu até brinquei com vocês, falei assim, ó, quem vê, ri, fica mais fácil de vocês gravarem, não é isso? Bom, as variantes dessa fórmula aqui seria assim, ó, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A outra variante dessa fórmula era resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Existem outras variantes dessa fórmula aqui. Eu até vou deixar disponibilizado aí num link aí para vocês poderem baixar. E vocês mesmos podem estar baixando aí no Google um círculo aí, um disco, chamado disco das fórmulas da lei de Ohm, né? E aí mostra outras variantes aí da lei de Ohm para você poder estar por dentro também de outras variações da lei de Ohm, beleza? Mas é muito importante você conhecer pelo menos essa parte básica aqui da lei de Ohm, beleza, galera? Bom, turma, outro conceito importante para vocês poderem também ter em mente, além da lei de Ohm, existe uma outra fórmula também chamada, é a fórmula da potência. Beleza, turma? Fórmula da potência, potência elétrica. Beleza, galera? Potência é tudo aquilo que realiza trabalho, não é isso? Nós temos lá a potência lá dos automóveis, né, moto, enfim, a potência mecânica lá dos dispositivos lá, automotores lá, beleza? Na eletricidade também nós temos a potência. A potência é aquilo que vai realizar trabalho. Bom, só para deixar aqui como a nível de curiosidade para vocês, há duas formas em eletricidade da gente poder mensurar potência, beleza? Existe o watt, que vai ser fruto dos nossos estudos agora, e nós temos também o chamado volt ampere. Ok, galera? São duas fórmulas de potência, beleza? Mas agora, a priori, nós não vamos focar nessa aqui, o volt ampere. Nós vamos focar apenas em watt, tá? Essa aqui, quando nós formos dimensionar em circuitos para corrente alternada, aí sim iremos falar sobre o volt ampere. Agora, no momento, iremos falar sobre o watt, que será muito importante aí para os nossos estudos da lei de Ohm, principalmente aqui para a fórmula da potência. Bom, então como eu falei, potência é tudo aquilo que realiza trabalho, beleza? Então potência é aquilo que realiza trabalho, tá? Bom, se eu ligo qualquer dispositivo na energia elétrica, se eu ligo lá uma lâmpada, ou se eu ligo lá um motor, um ventilador, enfim, qualquer coisa que eu ligar na energia elétrica, ele vai estar gerando ali um trabalho, tá? Se você analisar comigo, há duas forças envolvidas ali, há duas variáveis envolvidas ali. É a tensão que você vai ligar ao equipamento. Você vai ligar esse equipamento em 127, você vai ligar esse equipamento em 220, enfim, qual a tensão que você vai estar ligando aquele equipamento? E aquele equipamento, ele vai consumir uma certa corrente do seu circuito elétrico, beleza? Então, vezes a corrente. Ora, nós temos aqui o trabalho realizado por aquele equipamento, porque aquele equipamento vai ter uma tensão na qual ele vai ser ligado e ele vai consumir uma certa corrente. Digamos então que eu tenha um equipamento, por exemplo, ligado em 100 volts, beleza? E esse equipamento aqui, ele consome 2 amperes. Qual seria então a minha potência aqui? Ora, a minha potência seria de 200 watts. Beleza? Esse equipamento estaria consumindo uma potência de 200 watts. Simples assim, galera. Beleza? Então eu tenho ali a minha tensão multiplicado pela corrente que aquele equipamento ele vai consumir. Bom, turma, então com essa fórmula básica aqui da lei da potência, beleza? Nós podemos também ter as mesmas variantes que nós tínhamos com a lei de Ohm. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu queira saber qual a tensão, tendo apenas duas informações, a potência e a corrente. O que eu vou fazer? Eu pego a potência e divido pela corrente, beleza? Bom, vamos supor então que eu queira saber a corrente. E eu tenho apenas duas informações, a potência e a tensão.
É só eu pegar a potência e dividir pela tensão e eu vou encontrar a corrente, tá? Como exemplo, eu gostaria de mostrar essa lâmpada, né? Aquela lâmpada que a gente compra, aquela lâmpada antiga, né? Nem existe mais dessa lâmpada aqui para poder vender, tá? Essa lâmpada aqui, olha, não sei se vai dar para vocês poderem observar, mas essa aqui é uma lâmpada de 100 watts, olha lá, beleza? Até escrito aqui, ó lá, uma lâmpada de 100 watts, tá? Como essa lâmpada é de 127, fica fácil saber a corrente que essa lâmpada aqui, ela vai consumir. Ora, se eu souber a corrente dessa lâmpada, eu sei a bitola do fio que eu uso para ligar essa lâmpada. Olha só como é que é interessante nós conhecermos isso aqui. Bom, vamos pegar o exemplo dessa lâmpada aqui então? Como a potência dessa lâmpada aqui, ela é de 100 watts. E essa lâmpada ela é ligada em 127 volts, é fácil eu saber então a corrente dessa lâmpada. É só eu pegar 100 e dividir por 127. Isso aqui vai dar algo em torno de 0,79 ampere, beleza? Menos de 1 ampere, 0,79 ampere. Outra coisa importante, nós teremos uma aula sobre notação científica, tá, galera? Transformar números fracionários em números inteiros e vice-versa. Isso também é importante você conhecer isso. Então, nós teremos uma aula aí sobre notação científica, para você fazer conversão de números fracionários em números inteiros. 0,79 ampere é a mesma coisa que 790 miliamperes, beleza? Então essa lâmpada ela tem um consumo de menos de 1 ampere, ou seja, 790 miliamperes. Bom, galera, então além desse conceito de potência, watt, VA, que nós veremos um pouco mais pra frente, né? Também temos o fator de potência. É outro assunto que nós iremos ver quando nós tratarmos sobre projetos elétricos. Com isso, nós podemos perceber o quanto é importante a gente conhecer toda essa parte teórica da eletricidade. As fórmulas, né, os conceitos. E eu disse para vocês também na aula passada os vícios de linguagem, que nós não falamos amperagem, voltagem. Bom, isso eu tratei com vocês no vídeo anterior, né? O bom eletrotécnico, ele tem um bom conhecimento da parte de projeto, logicamente da parte das fórmulas, dos cálculos, dos dimensionamentos, e ele também sabe se expressar tecnicamente. Isso tudo leva em conta na hora de você fazer um laudo, na hora de você poder até arrumar um emprego, porque a pessoa ela vai saber discernir entre realmente um técnico e a pessoa que ela é realmente um amador. Falei com vocês também sobre os componentes passivos e os componentes ativos. No momento, nós estamos estudando apenas os componentes passivos, que são resistores, capacitores e indutores, que são as bobinas. Podem ser transformadores, enfim, qualquer tipo de bobina. E nós temos os componentes ativos, que são os transistores, os diodos, os triaques, enfim, né, todo componente que é semicondutor. Nós veremos isso em aulas futuras. Eu vou deixar disponibilizado para vocês um programinha simulador da lei de Ohm, para você poder compreender que quando você diminui a tensão, a corrente também diminui. Quando você aumenta a resistência, a corrente diminui. Então, para você poder compreender todo esse manejo aí da lei de Ohm, como ela funciona, eu vou deixar um programinha disponibilizado para você. Toda vez que você clicar nesse programinha, você pode abrir ele ou com o Google Chrome ou então com o Internet Explorer. Vamos visualizar rapidamente como que esse programinha funciona e automaticamente você vai compreender como que a lei de Ohm ou como que o fenômeno elétrico ele funciona na prática. Bom, podemos ver então aqui o nosso programa aberto e nós temos aqui 3 fontes aqui de tensão de corrente contínua de 1,5 volt cada uma, perfazendo aqui no caso 4,5 volts, ok? No meio do caminho nós temos aqui um resistor oferecendo uma dificuldade para a corrente elétrica passar, ok? Ou seja, oferecendo uma certa resistência, beleza? Bom, e aqui nós temos os 2 ajustes que nós podemos fazer, tanto aqui, lá, no valor das tensões, ok? Quanto aqui no valor também da resistência. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, conforme eu aumento aqui a tensão, lá, a minha corrente também aumenta. E conforme eu diminuo a minha tensão, a minha corrente também diminui, beleza? E preste atenção agora aqui na minha corrente, olha. Conforme eu aumento a resistência, a minha corrente diminui, tá? E conforme eu venho reduzindo a minha resistência, a corrente aumenta, é inversamente proporcional. Então eu quero que vocês observem o seguinte, a resistência é inversamente proporcional à corrente, tá? Já a corrente é diretamente proporcional à tensão. Esse programinha vai elucidar para vocês melhor o funcionamento da lei de Ohm.
Bom, galera, agora que vocês já conhecem a lei de Ohm, a lei da potência, as fórmulas, a importância das fórmulas para projetos elétricos, projetos eletrônicos, enfim, para esse mundo da eletroeletrônica, vocês já estão cientes disso? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, voltem um vídeo, vejam, revejam, tá? É muito importante que vocês compreendam essas duas fórmulas, a lei de Ohm e a lei da potência, beleza? Agora vamos falar sobre o nosso primeiro componente passivo, que é o resistor, beleza? O nosso primeiro componente passivo, que é o resistor, cuja a principal função do resistor é limitar a corrente elétrica. Como a gente pode ver nesse vídeo aqui, olha, né, que eu falei nas aulas anteriores, tá vendo? O resistor, ele limita ali a passagem da corrente elétrica e o brilho da lâmpada, ele fica diminuto, ele vai diminuir a intensidade de brilho da lâmpada ali. Então a principal função do resistor é você colocar ele num circuito e ele vai limitar a passagem daquela corrente elétrica, ele vai diminuir um pouco o valor daquela corrente elétrica, beleza? Nós teremos aulas aí de cálculo e vamos determinar, vamos especificar, calcular o quanto que ele está limitando de corrente elétrica, o quanto de corrente que está passando por ele. Isso vai ficar em uma aula mais teórica, beleza? A princípio eu quero mostrar para vocês a estrutura física dos resistores. Então o primeiro resistor que eu tenho aqui em mãos é o resistor de filme, beleza? Vocês podem ver também na foto aqui do lado aqui, ó. O que você tem aqui? Você tem uma base de porcelana e nessa base de porcelana aqui é enrolado aqui um fio de níquel cromo, tá? E esse fio aqui de níquel cromo é dado uma certa resistência para ele. No próprio corpo do resistor já vem o valor dele, quantos ohms que ele tem, tá? Eu tenho esse modelo, tem esse modelinho aqui, ó, basicamente aqui igual também, tá vendo? E já traz aqui no próprio corpo dele aqui o valor da sua resistência, beleza? E tem outro resistor aqui também, olha, tá? É de menor tamanho, mas olha lá, é igualzinho, tá? Então todos esses resistores que vocês pegarem assim e ele for dessa tonalidade verde aqui, ó, ele é um resistor de fio, beleza, galera? Então temos aqui o nosso resistor de fio. Vocês podem ver a construção física dele aqui do lado, ó. Além do resistor de fio, nós temos também o resistor de carvão, que é esse resistor aqui, ó, ou resistor de carbono, ok? A diferença aqui desse resistor aqui para esse resistor é que nesse resistor aqui de fio, o valor dele já está aqui no corpo dele. O resistor de carbono ou de carvão, não. Ele tem o código de cores, beleza? Que isso aqui também vai ser fruto da nossa próxima aula, estudar o código de cor. Então a gente sabe o valor dessa resistência, desse resistor, beleza? Através do seu código de cor, que está aqui no corpo aqui, ó, beleza? A gente vai utilizar uma tabelinha idêntica a essa daqui, para nós podermos saber o valor da resistência desse resistor aqui. Então nós temos o resistor de carvão ou de carbono, nós temos os resistores de fio, beleza? Temos aí uma infinidade de tipos de resistores. Outra coisa também a se levar em consideração com relação aos resistores é o tamanho do seu corpo, tá? Esse resistor aqui, por exemplo, olha, ele é um resistor de carvão, tá vendo? Que ele é colorido, tá? Esse resistor aqui é um resistor de 3 watts. Esse daqui, ele é um resistor, esse aqui do lado, olha, ele é um resistor de apenas 1 watt. Tem até aqui, ó, um do lado do outro, para vocês poderem ver a comparação, tá? Esse aqui, ó, de 1 watt, esse aqui de 2 watts. Agora nós temos agora um resistor também, aqui, ó, desse tamanho aqui. Esse aqui é 1/8 de watts. Beleza? Ou seja, seria 1 dividido por 8, é 1/8 de watt. Então, um resistor de carvão, por exemplo, o tamanho do corpo é diretamente proporcional à potência dele. Quanto menor ele for, menor é a potência de dissipação dele, ok? E assim também é para o resistor de fio. Esse resistor de fio aqui, ele é um resistor de fio de 10 watts. Esse daqui é um resistor de fio de apenas 5 watts, tá? Então, quanto maior o resistor, maior também a dissipação de calor. Porque nós temos que entender que a função de um resistor é passar tensão e corrente. E a gente sabe que o produto da tensão e corrente é potência. E ele vai desprender essa potência em forma de calor. Então, se a potência for muito alta, a potência do teu resistor também tem que ser alta. Bom, galera, então como já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, conforme a gente está vendo aqui do lado, a função desse camarada aqui, ó, a função do resistor, é só limitar a corrente elétrica, beleza? A gente vai ver a aplicabilidade para ele quando nós chegarmos lá nas nossas aulas de eletrônica. Aí nós vamos ver a aplicação para ele, polarizando transistor, polarizando diodo, circuito integrado, beleza? Tem certos momentos que ele vai ter que limitar essa corrente nesses componentes, ok? Então nós vamos ver a aplicação para isso, beleza? A priori eu quero que vocês entendam que a função desse componente é limitar a passagem da corrente elétrica. Beleza, galera? Bom, na próxima aula, então, nós veremos o código de cor dos transistores, né? Nós vamos ver ali como que nós fazemos a leitura de quantos ohms tem aqueles resistores, visto que a unidade de medida de resistência é o ohm. Então, nós temos que saber quantos ohms tem esse resistor aqui. E somente o código de cor, a tabela de código de cor, ela vai mostrar ali quantos ohms aquele resistor ele possui, beleza? Então, até a próxima aula. Espero que vocês possam ter gostado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.